Sinta o Espírito Santo que vai tocando você. Sinta o Espírito Santo que vai te batizando, vai soprando sobre a sua vida um sopro novo, um sopro de libertação, um sopro de transformação, um sopro que liberta da vida velha. Sopra um sopro sobre nós, Espírito Santo, pelo doce e imaculado coração da Virgem Maria. Vai sentindo alguma coisa que você nunca sentiu antes. Espírito Santo, leve todos nós que estamos aqui a ter uma nova experiência contigo, uma experiência que nunca tivemos. Vai quebrantando nossos corações, vai tocando na nossa alma, nas nossas feridas. Toca no ser fluir. Diga bem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca no ser fluir. Vai se sentando e vai cantando isso. Vem, Espírito Santo. Boa noite, irmãos. Ixi, não está boa noite, não? Boa noite, irmãos. Acho que pode ser melhor, né? Boa noite. Tudo bem? Paz de Jesus. Paz de Jesus, né? Pelo menos deseja para mim também a paz de Jesus. Obrigado. Vocês são muito desanimados. Ser jovem de Deus é ser fervoroso. Amém? Eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Heitor José, sou de Marilena, né? Sou de Marilena, eu tenho 19 anos de idade. Há mais ou menos 4 anos eu tive a graça de me encontrar com Deus. Quando eu me encontrei com Deus, eu tive uma experiência de deixar a vida velha. Preste atenção. Tive a experiência de deixar a vida velha. Com um ano, menos de um ano de ministério, menos de um ano de conversão, de mudança de vida, eu descobri o meu ministério de pregação. Neste ministério de pregação eu tenho levado a palavra do Senhor em vários lugares, né? Já vim aqui nessa paróquia algumas vezes. Você não está enganado? Já vim algumas vezes, sim, né, Luana? Já vim aqui 2 vezes na missa purpura. Acho que no grupo de jovens nunca vim. No grupo de jovens nunca vim, mas estamos por aqui. Participei do Shema ali, né? Assim, a minha conversão eu tive dentro da Renovação Carismática Católica. Uma das últimas bênçãos que eu recebi, né, dentro do meu ministério, foi a coordenação do grupo de oração São Miguel Arcanjo de Marilena. Então eu sou coordenador da RCC de Marilena, da Renovação Carismática, né? E eu tenho levado a palavra do Senhor em vários lugares com a graça de Deus. Quando eu me encontrei com Deus, Deus foi me presenteando. Eu presenteei a Deus, claro que não foi um presente tão bom, mas eu presenteei a Deus com a minha vida, e presenteando Ele com a minha vida, Ele começou a me presentear. Me deu um ministério de música, me deu um ministério de pregação, me deu um ministério de intercessão, ministério de cura e libertação. Hoje sou ministro da Eucaristia, hoje sou coordenador da Renovação Carismática Católica de Marilena. Temos o nosso grupo de oração, temos o nosso ministério. Sou consagrado à Santíssima Virgem Maria pelo método de São Luís, Maria Grimond de Montfort. Depois vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso. E eu quero dizer para vocês que meu coração se encheu de alegria quando eu recebi o convite para estar aqui, porque eu sei que hoje nós vamos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Se você acredita, diga amém. Pode aplaudir o Senhor. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus tem algo novo para a sua vida.
mas diga para ele escutar. Fala assim: hoje Deus tem algo novo para a sua vida. Se for preciso, chacoalhe essa pessoa que está do seu lado aí. Fala para ela: se você dormir, nós vamos orar pelo seu descanso eterno. Quem quer ir para o céu hoje, diga amém. Oh, nós queremos ir para o céu, né? Fala para o seu irmão: se você fechar os olhos, porque está cansado, nós vamos rezar para que ele não se abra mais. Vixe, molhou, né? Quem está feliz, diga eu. Quem quer Deus, diga amém. Quem quer ir embora, diga aleluia. Tem uns irmãos querendo ir embora aí, mano. O que a gente faz? Né? Amém? Fala para quem está do seu lado: hoje nós vamos falar sobre a vida nova. Olha para quem está do outro lado e diga: Deus te chama a uma vida nova. A palavra do Senhor, alguém trouxe a Bíblia? Não? A palavra do Senhor, quem trouxe a Bíblia, está em Efésios, no capítulo 4, no versículo 17. A palavra do Senhor está em Efésios, no capítulo 4, no versículo 17. Amém? Enquanto você vai encontrando, eu vou lendo dela para vocês. Efésios 4, 17. Portanto, ou melhor, vamos pegar no versículo 20, né? Para ficar mais fácil. Não, vamos pegar no 17, que é melhor. O negócio é bom, essa palavra é boa, gosto dela. Vamos lá, versículo 17. Portanto, eis que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos. Olha para o seu irmão e diga: você não é pagão, você tem uma luz. Diga para o outro irmão: a sua luz é Jesus. Em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas, têm o entendimento obscurecido, sua ignorância é o endurecimento de seu coração, mantém-nos afastados da vida de Deus. Versículo 19. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Versículo 20. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo. Quem é discípulo de Cristo, diga eu. Meu Deus do céu, quem é discípulo de Cristo, diga eu. Vós, porém, não fostes chamados para isso, não vos tornastes discípulos de Cristo, se é que ouviste e dele aprendeste. Olha só, não convém, como convém a verdade de Jesus. Preste atenção. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pela concupiscência enganadora. Versículo 23. Renovai sem cessar o sentimento de vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado na imagem de Deus, e verdadeira justiça e santidade. Por isso renunciai à mentira. Fala para o irmão que está do seu lado: larga de ser mentiroso. Continua o versículo: fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo na cólera não pequeis. Fala para o seu irmão: para de pecar. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Versículo 27. Vamos lendo a palavra do Senhor. Não deis lugar ao diabo. Diga para o seu irmão: não dá lugar para o diabo. Versículo 28. Quem era ladrão, não torne a roubar. Fala para o seu irmão: deixa de ser ladrão. Antes trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que sofrer os necessitados. Versículo 29. Nenhuma palavra má sai de vossa boca. Fala para o seu irmão: para de falar palavrão. Vírgula, mas sois a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem.
Não contristeis o Espírito Santo. Fala para o seu irmão: não contristeis o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da ressurreição. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia seja desterrada do meio de vós, como toda malícia. Antes sede uns com os outros bondosos e compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Depois vai continuar a palavra, mas vamos parar por aqui. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra do Senhor. Pega a sua mão direita assim, ó, faz assim. Agora bate assim no seu rosto assim. Fala assim: eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso deixar a vida velha. Olha para o seu irmão e faz assim, ó: hoje você vai apanhar da palavra de Deus. Não bate nele não, pelo amor de Deus. Só faz assim, ó: hoje você vai apanhar da palavra de Deus. Amém? Preste atenção. Nós vemos que São Paulo escreve aos Efésios uma palavra onde ele vem falar da unidade da igreja, fala do amor de Cristo, fala do ministério da salvação, fala aos pagãos, fala para os judeus sobre os pagãos. Mas São Paulo, quando passa de falar da unidade da igreja, começa a falar sobre uma vida nova. Preste atenção. São Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, para pessoas que eram do mundo e que deixou a vida do mundo para estar na igreja, para servir a Deus. Preste atenção, que começou a viver uma vida de conversão. A realidade é que nós estamos vivendo praticamente isso. Muitos de nós, antes de estar aqui no grupo de jovens, poderíamos estar lá fora na rua fazendo o quê? Só Deus sabe o quê, né? É verdade? Nós estamos aqui porque Deus deu uma movida no nosso coração e nos trouxe aqui, porque começou a modificar a nossa vida. Mas preste atenção, São Paulo dizia como para nós, irmãos que estamos aqui, irmãos que iam para a Santa Missa, irmãos que participavam do grupo de oração, do grupo de jovem, do grupo do que for naquela época, irmãos que conheciam algumas coisas da palavra do Senhor, irmãos que sabiam que tinha, que havia e que há uma conduta para ser cristão. E ele começou a dizer sobre um chamado a uma vida nova, uns irmãos que precisavam deixar a vida velha para começar uma vida nova. Preste atenção, São Paulo, quando escreve aqui, ele está recordando que antes, quando Jesus veio para a terra, ele veio nos chamar para viver uma vida nova. Jesus hoje quer nos chamar para abandonar todas as situações da nossa vida que tem nos afastado dele. Jesus quer dizer para nós que nós precisamos e dependemos, nós somos chamados a abandonar essa vida velha, essa vida de sofrimento, a abandonar essa vida de pecado, a deixar para trás essa vida de vício, a deixar para trás essa vida de sofrimento, não sei do que nós vivemos. Deus quer dizer para você e para mim que nós somos convidados hoje, olha só, nós somos convidados hoje a deixar os nossos vícios, a deixar as nossas manias, a deixar as coisas que têm nos afastado de Deus. Para quê? Para começar um segmento com Deus. Foi isso que ele fez. Jesus, quando começou a caminhar sobre a praia, chamou Simão que estava pescando. Simão deixou a sua rede e começou a seguir Jesus. Começou uma vida nova, tanto é que depois foi elegido como o primeiro Papa da igreja. Nós vemos que Jesus, entrando na cidade de Jericó, primeira coisa que ele avista, pessoas, muita gente, e no meio dessas pessoas tinha um homem que estava caído e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Por quê? Porque ele era cego de nascença, precisava ver, e aquela vida que ele estava vivendo não era tão boa. Preste atenção, ele não estava vivendo uma vida boa, por isso ele pediu compaixão para Jesus. Jesus olhou para ele, chamou ele e disse: o que você quer que eu faça? Eu preciso ver, Senhor Jesus. E Jesus tocou nos olhos dele e ele começou a ver. Como ele começou a ver? Ele começou a seguir uma vida nova. Ou seja, a palavra do Senhor diz que ele deixou cair o seu manto, que era velho, e depois que ele deixou cair o seu manto velho, ele começou a seguir uma vida nova. A palavra do Senhor diz que Saulo estava perseguindo a igreja, porém ele foi tocado por um dos seus discípulos, e quando ele foi tocado, ele caiu do cavalo, e caindo do cavalo, caiu dos olhos dele como uma casca, e ele levantou
levantou, caiu do cavalo como Saulo e se levantou como Paulo. Por quê? Porque ele começou a mudança de vida. São Paulo era perseguidor da igreja, deixou de ser Saulo para ser Paulo e seguir Jesus Cristo de Nazaré. Nós vimos que Simão, ele era Simão, que significava uma fagulha, um graveto, um pedacinho de pau, e se transformou. Jesus começou a chamar ele de Pedro. Por quê? Porque Pedro se transforma em pedra, é uma coisa forte, não é um fagulho, uma coisa fraca, não, é uma coisa forte, e é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer dizer para mim e para você, que quando nós começamos a seguir a vida com Jesus, automaticamente Ele começa a mudar a nossa vida. Deus quer dizer que se nós éramos pequenos, não interessa, agora como nós começamos a seguir Jesus, nós vamos crescer espiritualmente, ou fisicamente, ou socialmente, nós vamos crescer. Por quê? Porque nós vamos deixar a vida velha para começar a seguir Jesus. Deus quer dizer para nós que não interessa se você criticava o grupo de jovem, se você criticava o padre, se você criticava a igreja, se você ia contra as coisas, não interessa, como Saulo fazia isso. O importante é que quando nós decidimos a viver com Cristo, nós vamos modificar e se transformar em Paulo, para um dia ser santo da igreja. Não interessa se nós éramos cegos, se vivia essa vida de pecado, vivia essa vida de erro, não interessa. Quando nós começamos a seguir Jesus, deixamos a vida velha, nós automaticamente começamos a prosperar. Não prosperar somente no dinheiro, mas prosperar na família. Começa a vir bênção sobre a nossa vida, e nós deixamos a cegueira espiritual para trás e começamos uma vida nova com Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: seguir Jesus tem recompensa. Se ele estiver dormindo, chacoalha ele e diga: seguir Jesus tem recompensa. Preste atenção. Nós vemos, se nós pararmos para pensar e for ler a Bíblia, nós vemos tantas pessoas que começou a seguir Jesus, e seguindo Jesus ela começou a mudar de vida. Claro, seguir Jesus mudou de vida. Nós vimos também dentro da igreja vários santos, preste atenção, vários santos que eram fracos na fé, começaram a seguir Jesus e começou a modificar a sua vida. Mas preste atenção, São Paulo estava dizendo aqui, não para pessoas que precisavam mudar de vida, não. São Paulo estava dizendo para pessoas que eram cristãs e que não tinham uma conduta cristã. Preste atenção. São Paulo estava dizendo para pessoas que conheciam a verdade, que começou a seguir Jesus e que abandonou a sua fé. São Paulo estava dizendo aqui para pessoas, aqui já teve um Shema, para pessoas que fez um Shema, conheceu a presença de Deus e que se afastou. São Paulo estava dizendo aqui para pessoas que já teve encontro com Deus em um retiro, em um acampamento, em um encontro dentro da igreja, na missa, e que começou a se perdeu a conduta cristã. O que foi ensinado, deixou para trás. São Paulo estava dizendo aqui para pessoas que precisavam tomar vergonha na cara. São Paulo estava dizendo aqui com toda a autoridade para pessoas que deixou a sua vergonha em casa e começou a seguir aí na rua andando como cristão, difamando a igreja, manchando a vida da igreja, manchando o rosto da igreja. São Paulo estava dizendo para pessoas que aparentemente seguiam uma vida boa, mas quando era para ser firme na fé, quando era para dar testemunho de verdade, abandonava a sua fé para seguir os seus desejos, os seus apetites. São Paulo não estava dizendo para pessoas drogadas da rua, não. São Paulo não estava dizendo para pessoas que não conheciam Deus, não. São Paulo estava dizendo para pessoas que conheciam a verdade e que deixou a verdade para trás para viver o seu modo de vida. E é isso que eu quero dizer para você. Fala para o irmão que está do seu lado: você precisa não seguir a sua vida, mas a vida de Cristo. Fala para o seu irmão: deixe a sua vida para seguir Jesus de verdade. Ei, pegue a sua mão de novo assim, ó. Fala assim: hoje eu quero aprender com Deus. Fala assim: hoje eu quero aprender com Deus. Ei, preste atenção. Eu gravei aqui 8 coisas que São Paulo disse na Escritura, que tem tomado a nossa conduta cristã. Claro, o nosso tema de hoje é sobre vida nova, chamado a Deus. Mas muitas vezes nós ainda temos essas condutas que têm nos afastado de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga o que ele vai falar. Diga o que ele vai falar. Não é para ninguém que está aqui.
Ou melhor, não é para ninguém que não está aqui, é para você, é para mim. Ei, o que eu quero dizer aqui, não é para quem ficou lá na sua casa, que você pode pensar, poderia estar aqui para estar ouvindo, não, eu quero dizer para você, você foi o privilegiado para levar essa espancada hoje, amém? Amém? Preste atenção, São Paulo disse: indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. São Paulo está dizendo para as impurezas, meus irmãos. Muitas vezes nós, como cristãos, como jovens de Deus, que somos e carregamos a imagem de Deus em nós temos nos perdido na impureza. Ei, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que se você viver uma vida de qualquer jeito na sua sexualidade, você está sendo impuro, e isso vai ter uma consequência, e a consequência que Deus tem preparado para você que vive isso é o inferno, não é o céu não. Muitas vezes porque você vem no grupo de jovem, muitas vezes porque você é o bonitinho que senta no primeiro banco na missa, muitas vezes porque você é isso, você é aquilo, é coroinha, é acólito, é o que for, é pregador, canta no ministério de música, é o bonitinho do grupo de jovem, você pensa que você já está salvo, por isso começa a impurificar a sua vida na sua maneira sexual. O que eu estou dizendo para vocês, irmãos, não é somente a masturbação que nós sabemos que é pecado, não é somente o sexo fora do casamento que nós sabemos que é pecado, não é somente, não sei, tantas coisas aí na nossa sexualidade que é pecado, não, eu não estou falando somente disso, eu estou falando para vocês, bonitinho, para nós que somos os bonitinhos, que temos vivido uma vida de impureza com o nosso modo de vestir, com o nosso modo de falar, com as palavras que nós dizemos. Muitas vezes nós impurificamos a nossa vida quando nós dizemos palavrões por aí, sabe aquele termo, vai tomar nu, sabe aquele termo, aquele nome feio, aquela pessoa que é assim, sabe quando nós usamos aquele termo, quando nós começamos a falar, usando como modo de xingar, né? Um modo de ofender a pessoa, e que nós falamos aqueles nossos órgãos genitais, quando nós falamos para ir naquele lugar, quando nós falamos daquele órgão da menina que você conhece o nome, quando nós falamos daquele órgão do menino que você conhece o nome, quando nós falamos tantas coisas, nós temos impurificado a nossa vida. E eu quero dizer para você que quando você fala isso, você não está sendo seguidor de Cristo, mas está sendo seguidor do diabo, está preparando a sua alma para ir para o inferno. Ei, o que eu quero dizer para você é que isso não é uma vida de purificação. O que eu quero dizer para você que é acostumado, você menino, que é acostumado a dizer por aí que você é o garanhão, que cata várias meninas numa noite, que já ficou com não sei quem, que trata a menina como se fosse chão molhado, eu já passei o rodo, que trata a menina como se fosse comida, eu já comi, que trata não sei quem como se fosse isso, como fosse aquilo, como se fosse um objeto, eu já peguei. Você que se diz o gostosão aí, o gostosão que sai na rua para festar, né, para se divertir, mas o seu modo de se divertir é agarrando uma e outra, impurificando a vida das meninas, tirando a virgindade de uma aqui, tirando a virgindade de outra ali. Você está impurificando a sua vida, e com essas impurezas você está garantindo a sua vaga no inferno. Eu quero dizer para você como São Paulo disse, muitas vezes nós nos achamos, eu na minha vida passada, quando não conhecia Jesus, saía para a festa para ficar com várias meninas por aí, saía e tinha o prazer de dizer, hoje eu fiquei com tantas, não lembrava nem o nome delas, tinha o prazer de dizer, hoje eu tirei a virgindade de fulana, como se fosse a maior delícia do mundo, como se fosse a melhor coisa do mundo. Mal sabia eu, tomara a Deus que eu não pague no purgatório por isso, mas mal sabia eu que se eu continuasse dessa forma eu ia para o inferno. E muitas vezes nós estamos impurificando a nossa vida, sabe como? Quando nós usamos as nossas roupas de qualquer jeito. Menino que se usa como eu fazia antes, use uma roupa coladinha para mostrar o seu corpo, use uma roupa coladinha para seduzir as meninas por aí, para as meninas pegar os seus peitoral, né? Vamos dizer assim, pegar no seu peitoral e dizer para todo mundo que você é o gostosão, que você é isso, que você é firme nisso, que você é bom nisso, que é acostumado a fazer isso e aquilo. Ei, cuidado com isso. Você está impurificando a sua vida. Quem falou para você que o pecado da impureza é só transar antes do casamento?
Quem falou para você que pecar na impureza é só assistir pornografia, que é também? Quem falou para você que pecar contra a impureza é só se masturbar? Não é só isso não. Pecar contra a impureza é usar o short curto que você usa para seduzir os meninos, para mostrar a beleza do seu corpo que ninguém quer ver, ainda anda por aí como uma lagartixa se rebolando. Ei, isso é impureza. Quando você faz dessa forma, quando você usa esse modo de vida, você está preparando o seu lugarzinho lá no inferno. Por quê? Porque você está cometendo um pecado gravíssimo contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Certa vez uma santa, quando ela entrava em êxtase, preste atenção neste testemunho, ela entrava em êxtase e estando nesse estado, ela tinha a graça de ir até o purgatório. Chegando certa vez no purgatório, ela foi na profundeza, porque o purgatório é assim, tem vários estágios, né? E chegou no pior, que era parecido com o inferno. Sabe o inferno, quando nós pensamos que o inferno é só um foguinho que vai queimar a alma e que isso, pronto, não. O inferno é triste. O inferno, a palavra do Senhor diz que tem ranger de dente, é um mármore quente onde nós ficamos ali para sempre. É como se fosse um mar de fogo onde nós somos mergulhados. E lá nesse lugar, aquela santa, hoje santa, viu um homem que ia na missa todos os dias, viu um homem que rezava o rosário, viu um homem que nunca ficou sem comungar, viu um homem que aparentemente era um dos bons cristãos. E ela vendo aquele homem naquele estado, ela se perguntou: mas por quê? Por quê? Por que aquele homem está ali? Um homem tão reto, ia na missa, isso, aquilo. E ele falou para ela: sabe por que eu estou aqui? Porque certa vez eu pintei um quadro onde uma mulher tinha um decote maior. Preste atenção nisso. Onde uma mulher tinha um decote maior. E por isso ele estava lá mais de 30 anos no purgatório. Sabe por quê? Porque mostrar os seios é pecado e te garante um lugar no inferno. Ei, eu quero dizer para você que as impurezas, você menina que tem a coragem de ficar mandando fotos nuas, não sei se isso tem aqui, eu estou falando do que acontece na minha cidade, acredito que aqui não tem esse tipo de pecado, né? Mas as meninas que é acostumada a andar postando foto no Facebook, mostrando os seus seios, mostrando a sua bunda, né? Mostrando isso, mostrando aquilo, você está preparando o seu lugar no inferno. Você que é acostumado a mandar foto nua para moleque sem vergonha no WhatsApp, para no chat do Face, na onde for, tome cuidado, isso é pecado gravíssimo, você está garantindo o seu lugar no inferno. Você que é acostumado a andar pelada por aí, vir na missa pelada, cuidado, porque você está garantindo o seu lugar no inferno. Isso não é conduta cristã. Aquele homem estava no purgatório só por fazer um lugarzinho, um decote, e ele falou para a santa: eu não vou sair daqui enquanto aquele quadro onde ele pintou não fosse queimado. A santa, quando voltou do êxtase, andou mais de 500 quilômetros procurando o quadro para queimar aquele quadro e oferecer uma missa para ele ir para o céu. Sabe por quê? Por causa de um pequeno decote, onde tem meninas que têm a coragem de mostrar toda a sua barriga, onde tem meninas que têm a coragem de mostrar todos os seus seios, onde tem meninas que têm a coragem de mostrar toda a sua bunda. Não quero nem saber para onde vocês vão, não quero nem saber para onde essas meninas vão. Isso são pecados contra a impureza, isso não é conduta cristã. Pega a sua mãozinha assim, ó, faça assim, ó. Não estou escutando nem um estralo. Isso, vocês estão bons. Segunda, diga para o seu irmão: primeiro pecado, impureza. Segundo pecado, renunciai à mentira. Ei, quantas vezes nós temos pecado contra a mentira? Quantas vezes nós que dizemos católicos, mentimos para nossa mãe? Jovem que tem a coragem de mentir para sua mãe, dizer que vai para o grupo de jovem, que o grupo terminou mais tarde para ficar um com o outro aí nos muros da escola, né? Meninos que têm a coragem de mentir, meninas principalmente, né? Porque os meninos não são muito assim, os pais não ligam muito para os meninos, mais para as meninas. Menina que tem a coragem de mentir, que vai para a escola e mata a aula. Meninas que têm a coragem de andar por aí mentindo de tantas formas, enganando a sua mãe. Se prepare, porque se você continuar dessa forma, você vai parar nos quintos dos infernos. Lá o diabo está preparando um lugarzinho especial para você. Ei,
Você que tem a coragem de andar mentindo aí, sabe aquela mentirinha que não tem pecado? Aquela mentirinha que é para resolver isso aqui, aquela mentirinha que é para resolver aquilo ali, aquela mentirinha que é para ajudar as pessoas. Cuidado com isso, porque isso pode te levar para o inferno. Você que é acostumado talvez a mentir até para o padre, na hora da confissão, esquece o seu pecado e para não ficar só naquele pecadinho, começa a mentir, ou não fala o seu pecado. Cuidado com isso, você pode estar preparando o seu lugar no inferno. Fala para o seu irmão, o segundo termo é mentira. Pega a sua mão assim e faz assim, ó. Terceiro, não deis lugar para o demônio. Fala para o seu irmão, não deis lugar para o demônio. Fala forte, não deis lugar para o demônio. Ei, presta atenção. Muitas vezes nós damos lugar para o diabo. Você pensa que dar lugar para o diabo é só ir lá na macumba? Não. Você pensa que dar lugar para o diabo é só ir lá na maçonaria? É só ir na encruzilhada e fazer um feitiço, não sei o que? Não. Dar lugar para o diabo, presta atenção, é para você que é acostumado a entrar na internet ou escutar no rádio o seu horóscopo do dia. Dar lugar para o diabo é você que é acostumado a ficar acreditando no trevo de 4 folhas, a depositar a sua confiança nas superstições. Dar lugar para o diabo é você que é acostumado a andar desenhando o filtro dos sonhos, né? Lugarzinho lá do diabo onde a bruxa tinha essa simpatia. Você que nem sabe o significado, procura na internet o que é filtro dos sonhos, você vai ver por que pode te levar para o inferno isso. Você que é acostumado a ficar, quando posta fotinha no Facebook, coloca lá o trevinho de 4 folhas que é para dar sorte. Você sabe que você não precisa de sorte, você precisa de Jesus. E quando você diz que precisa de sorte, você deixa Jesus de lado. Deixando Jesus de lado, o diabo entra firmemente na sua vida, porque é uma frecha, é uma janela aberta para o diabo. Você que é acostumado a depositar a sua confiança em tantas coisas e esquecer de Deus, troca a sua intimidade com Deus pelo pecado. Você que dá lugar para o diabo quando pensa que não precisa se confessar, quando você comunga em pecado, quando você faz isso e faz aquilo, tantas coisas que te dá lugar para o diabo. Diga para o seu irmão, não deis lugar para o diabo. Quarto, não deis lugar para o diabo. Diga isso. Versículo 28. Quem era ladrão, não torne a roubar. Diga para o seu irmão, para de roubar. Ei, preste atenção. Muitas vezes quando nós vemos roubar, nós está repetindo aqui, mas você fala, eu não roubo ninguém. Preste atenção. Você pensa que roubar é só furtar alguma coisa de alguém? Você pensa que roubar é só filar um lápis lá na escola? Você pensa que roubar é só filar uma caneta? Você pensa que roubar é só pegar um dinheiro aqui, outro ali, entrar numa loja, arrombar uma porta lá e roubar algum objeto, roubar dinheiro? Não. Roubar é a mesma coisa quando você é invejoso e rouba o sonho das pessoas. Sabe quando você vê o irmão que está lá no presbitério servindo e você sente aquela inveja que destrói a vida do irmão? Você está roubando a prosperidade do irmão. Sabe quando você vê uma pessoa com um carro novo, não sei se aqui você já tem carro, mas quando você vê alguém dando bem, porque tem um pai que é isso, porque tem uma mãe que é aquilo, porque tem um emprego bom, porque é isso, porque é aquilo, você está roubando das pessoas a capacidade que elas têm. Sabe quando você é acostumado a ficar com o namorado do outro? Eu acredito que aqui não tenha isso, só em Marilena. Quando é acostumado a ficar com o namorado do outro, você está roubando o namorado. Quando você é acostumado a ficar com a namorada do outro, você está roubando. E isso é pecado grave que pode estar te levando para o céu, pode estar te levando para o inferno. Sabe quando você quer roubar o lugar do irmão? Quando alguém é elegido isso na igreja, você quer roubar aquele lugar. Quando você deseja o lugar do irmão, você está roubando. Quando você trabalha em um lugar que você quer ser maior do que aquele, porque ele está te mandando, porque ele está fazendo isso ou aquilo, você está querendo roubar essa pessoa, e isso é pecado gravíssimo que pode tirar a sua conduta de cristão. Isso não é chamado para a vida, isso não é chamado de Cristo, não. Isso é chamado para o inferno.
Fala para o seu irmão, para de ser ladrão. Diga para ele, o quinto é roubar. Pegue a sua mãozinha assim, faça assim, ó. Sexta, versículo 29: nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas palavras fútil, mas que for palavras útil para edificação. Ei, preste atenção. Sabe quando você fala demais palavrão por aí? Sabe quando você fala, não vou falar os nomes do palavrão porque eu vou estar pecando, mas você sabe bem aqueles palavrão que você fala, são palavras más que estão preparando o seu lugar no inferno também. Sabe quando você anda aí por aí, desejando a pessoa do próximo, e que tem a coragem de andar por aí falando mal dela, fofocando, que tem a coragem de andar caluniando, inventando história da vida da pessoa, você está falando mal. E quem segue Jesus não fala mal não, quem segue Jesus fala bem, quem segue Jesus fala bem. Sabe quando você anda por aí falando mal do grupo de jovem, porque poderia ter sido assim? Sabe quando você anda por aí falando mal da pregação do irmão? Tomara que ninguém fale mal da minha pregação, senão eu vou pegar todo mundo de cacete na próxima vez que eu vim aqui. Sabe quando você anda falando mal da pregação do irmão? Você está falando mal, é isso, você está falando mal e está levando a sua vida para o inferno. Sabe quando você anda falando mal para sua mãe, quando ela não deixa você fazer isso para o seu bem? Você está preparando o seu lugarzinho lá no inferno. Sabe quando você anda falando mal do irmão porque ficou com fulana, ou melhor, fulano que é cristão não anda ficando, cristão que é cristão procura alguém direito para casar, para ser feliz. Sabe quando você anda ficando também? Você está preparando o seu lugar no inferno. Isso não é ser radical não, isso é ser vida de Cristo, ser vida de cristão. Sabe quando você anda com um e com o outro por aí, falando mal? Sabe aquele grupinho de meninas? As meninas sempre tomam essa, porque tem a língua grande demais, anda falando mal aí. Menina anda falando mal do cabelo da outra, menina que anda falando mal do batom da outra, menina que anda falando mal da bota, do sapato, da calcinha, da cueca, da camiseta, anda falando mal do short, da calça. Você está preparando o seu lugarzinho no inferno. Isso significa roubar também, isso entra no roubar também. Rouba o sentimento das pessoas, rouba a razão das pessoas, rouba a alegria das pessoas. Quando você fala uma palavra mal que destrói a vida das pessoas, não edifica. Sabe quando a pessoa está bem, principalmente os namorados, né? Quem aqui namora, levante a mão. Poucos namorados, né? Namorados não tem nenhum. Mas sabe quando a menina chega para você toda bonita, fez o cabelo, passou um ferro quente no cabelo, passou um batom mais bonito, comprou uma roupa bonita, chegou para você e você não falou nada? Você rouba a alegria da pessoa, você rouba o entusiasmo. Sabe quando você vê uma pessoa, né, toda bonita, porque talvez vai ver alguém, porque talvez é um clima de festa, daí você fica cochichando, que pessoa, pensa que está bonita, pensa que é bonito ser feia. Sabe quando você fala isso? Você está roubando a alegria da pessoa. Você está não edificando, mas destruindo a vida da pessoa. E isso prepara para você um lugar no inferno. Sabe você, menino, que anda porque a pessoa veio falar, não vou nem falar isso, deixa quieto. Você está roubando e falando palavras más que destrói a sua vida. Fala para o seu irmão, sexto, fala forte, sexto, palavras más. Presta atenção no sétimo: toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia seja desterrado do meio de vós. Isso, sabe aquela indignação? Você nunca está de acordo com nada. Se seu pai fala isso, mas você nunca aceita. Se a sua mãe fala isso, você nunca aceita. Se o padre quer isso, o coordenador do grupo de jovem quer isso para o grupo, você não aceita porque você é o mais bonito. Você está preparando o seu lugar para o inferno. Você está sendo injusto, você está sendo amargo. Sabe aquelas pessoas que é ignorante? Gosta de ignorar as atitudes dos outros. Sabe aquela pessoa que é ignorante, que não aceita a opinião de ninguém?
você está preparando o seu lugar no inferno. Sabe quando você é irado, o nervosinho dentro de casa, o nervosinho no trabalho, a nervosinha em casa, a nervosinha do namoro, né? As meninas que sempre é namorada, a nervosa dentro do namoro, quer ser a boazona, você está preparando o seu lugar no inferno também. Você está preparando o seu lugar no inferno. Ser mentiroso, ser impuro, deixar a vida velha para trás, parar de falar palavras más, não dar lugar para o diabo, não ser ladrão, não ser amargo, não ser irado, não ser indignado, não viver com gritaria, não viver com calúnia, anda falando mal dos outros por aí. Seja desterrado essas coisas do meio de vós. Eu quis colocar aqui algumas coisas que nós precisamos deixar, que nós pensamos que fica só naquilo. Nós pensamos que roubar é só entrar numa loja e roubar alguma coisa. Não, roubar tem muitos outros sentidos que talvez eu possa estar roubando, você possa estar roubando. Você pensa que impureza é só transar antes do casamento? Você pensa que impureza é só se masturbar? Você pensa que impureza é só assistir pornografia? Não, impureza é andar ficando com um e com o outro aí nos muros, né? Sempre no lugar mais escuro, embaixo da árvore, tantos lugares atrás da igreja, minha Nossa Senhora. Isso são impurezas que têm preparado o seu lugar no inferno. Não dá lugar para o diabo. Você pensa que dar lugar para o diabo é só ir no centro de macumba, que você sabe que é proibido? Não, você acha que o sinal da besta que diz em Apocalipse é só para aqueles que têm o sinal do 666? Não, o sinal da besta é para aqueles que aceitam o homossexualismo, que não aceita o homossexualismo, mas critica, que quer ser, sabe isso? Você pensa que isso é de Deus? Não, não é de Deus não, infelizmente. Esse sinal da besta não é somente para as pessoas que vai no centro, que tem o 666 na testa ou na mão, não. O 666 é só um símbolo que o diabo vem colocar depois, mas primeiro ele está querendo seduzir a sua alma, quer tirar a sua vida da conduta cristã. Primeiro o diabo tem uma estratégia, quer te tirar dos braços da igreja, e isso tem nos tirado dos braços da igreja. Diga para o seu irmão: o oitavo é simples: justiça e santidade. Quem quer ser santo que diga eu. Amém. Muitas vezes nós queremos ser santos, mas nós pensamos que ser santo não é só aqueles pecados, é deixar aqueles pecadinhos. Não, quero dizer aqui pouquíssimos, porque nós não temos tempos. Pouquíssimos pecados que tem nos destruído e que tem roubado a nossa santidade. Quando nós vemos dentro de casa, olha só, isso é grave. Quando a nossa mãe está exausta, nós somos os bonitinhos, somos os primeiros a jantar. Olha só o que eu estou dizendo. Você deixa o seu prato sujo lá e vai deitar no sofá, e a sua coitada da sua mãe vai lá lavar. Se você está deixando de ser santo, está preparando o seu lugar no inferno. Sabe quando você deixa a humildade de lado? Isso, a humildade de lado, você está preparando o seu lugarzinho no inferno. Seu lugarzinho bem bonitinho lá no inferno, dentro do enxofre. Sabe quando você fala mal da sua mãe? Sabe o que é falar mal da mãe? Não é só falar mal para as pessoas, não. É não aceitar nada que ela fala. É ser crítico em tudo. Tudo que a mãe tem desejado de bem, nós deixamos de lado. Começamos a viver do nosso jeito. Tem que ser assim. Minha mãe não sabe o que fala. Sabe quando você, no dia a dia, na rua, anda por aí, as pessoas começam a falar palavrão e você é o bonitinho, em vez de ficar pelo menos quieto, você começa a falar palavrão junto. Quando começa aquelas piadas indecentes, né? Aquelas piadas, olha só, agora todo mundo prestou atenção, acordou, né? Legal. Sabe aquelas piadas sem graças, levianas, que destroem a nossa vida? Talvez você, em vez de ficar quieto, entra no meio. Você está roubando a sua santidade, está deixando o diabo roubar a sua santidade. E isso vai levar uma consequência. Fala para o seu irmão: a consequência não tem maior nem menor, é o inferno. Presta atenção. Nós precisamos ser santos, e nós podemos ser santos quando nós ouvimos a resposta de Deus, o chamado de Deus que nos disse: vem e segue. Como ele disse para Mateus: vem e segue. Estou dizendo para vocês aqui, que eu disse para vocês algumas coisas que eu vivi no meu passado. Você acha que depois de andar assim, né,
bonitinho para pregar aqui para vocês. Vocês acham que eu não tive um passado que pôde ser destruído? Não. Isso, eu tive um passado que poderia estar me destruindo hoje. No meu passado, muitas coisas dessas que eu falei aqui eram coisas atuais da minha vida. Eram coisas que eu guardava para mim como as melhores coisas. Muitas vezes a melhor vez, eu renunciei tudo isso para seguir Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós escutamos o chamado de Deus, nós precisamos deixar tudo isso. Sabe, quando nós queremos deixar só algumas coisas, mas isso eu acho que não precisa deixar não. Eu deixo isso, mas isso aqui não vai me atrapalhar não vai atrapalhar deixar ser de Deus não. Sabe, quando nós não pecamos para os irmãos ver, mas nós precisamos ter em mente que quando nós pecamos não é para o irmão, é Deus que está vendo. Sabe, quando nós estamos sozinhos dentro do nosso quarto, mexendo na internet, que nós começamos a desviar o nosso site e entra num site errado, mas ninguém está vendo, eu posso seguir na igreja assim mesmo. Não é assim não, Deus está vendo. Sabe, quando você começa a tomar banho, menino principalmente, começa a tomar banho, começa a olhar para o seu corpo, quando você vai ver já está pecando, cuidado com isso. Você pensa que ninguém está vendo? Realmente ninguém está vendo você tomar banho, porque ninguém quer ver a sua beleza não, ninguém quer ver você e as suas partes horrorosas não, mas Deus está te vendo. Muitas vezes nós pensamos que as pessoas, nós nos preocupamos com as pessoas, né? Olha só uma coisa que tem destruído e tem preparado o nosso lugar no inferno. Nós pecamos e para as pessoas não ver que nós estamos no pecado, nós entramos na fila da comunhão para comungar. Não é as pessoas que precisam ver você comungando não, é Deus que precisa ver a pureza do seu coração ao te ver comungar. Muitas vezes nós pecamos dessa forma. Muitas vezes eu precisei renunciar a tantas coisas, não deixar isso e seguir isso, não, é deixar tudo, abandonar tudo para seguir Jesus. Sabe por quê? Porque tem uma recompensa. Muitas vezes eu fui impuro na minha sexualidade, sim. Quantas vezes eu tive a graça, ou melhor a desgraça, de destruir a vida de tantas meninas, achando que eu era o bonzão. Mas hoje eu tenho a graça de ajudar tantas meninas que precisam da minha ajuda. Eu destruí a vida das meninas, hoje eu tenho a graça de ser canal de Deus, ou melhor, pelo menos quero eu ser canal de Deus na vida das meninas. Muitas vezes eu fui impuro ao ficar com um e com o outro. A realidade é que eu tinha um pensamento: casar nunca, eu quero ter a minha casa para me levar quantas mulheres eu quiser para minha casa. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu fui compactado com Deus, Deus muda a nossa vida. E quando Deus mudou o meu pensamento, eu comecei a querer namorar. Hoje eu namoro com uma pessoa que eu não quis ficar, sabe por quê? Porque eu não quero alguém que fica comigo, não. Eu quero alguém que me faça feliz no resto da minha vida. Quando eu começo a seguir Jesus, eu não posso querer ficar transando com a minha namorada. Sabe por quê? Porque ela tem um presente que é de Deus para me dar depois que eu casar. Preste atenção. Quando eu comecei a seguir a minha vida, eu deixei as impurezas dos meus palavrões para começar a falar só de Jesus. Quando eu ia falar um palavrão, eu gritava, fechava a boca, esperneava, mas não falava. Sabe por quê? Porque eu preciso purificar a minha vida. Eu preciso ser puro. Antes eu falava isso, mas agora eu quero falar de Jesus. Antes eu era isso, mas agora eu quero ser isso. Antes eu ficava, hoje eu quero ficar eternamente. Eu quero ficar com Deus eternamente. Sabe por quê? Porque você fica com uma aqui, fica com outra ali, e Jesus volta, Jesus vai para o céu, leva os seus escolhidos, e você fica com o diabão aqui na terra. Ficar não é de Deus, irmãos. Essa juventude que pensa que ficar é coisa boa, é para conhecer. Eu estou orando com a menina que eu estou ficando. Para com isso. Isso tem coisa que o diabo tem colocado no seu pensamento. Isso é uma coisa que o diabo tem colocado na vida das pessoas. Muitas vezes eu pequei também na minha impureza. Muitas vezes eu dei lugar para o diabo. Muitas vezes eu roubei a esperança de muitas pessoas. Quando eu tinha inveja das pessoas, quando uma pessoa comprava um carro e eu sonhava ter um carro melhor do que aquele, quando alguém tinha isso e eu queria ter alguma coisa igual, quando um colega meu, a época era ficar, ainda é ficar, mas quando eu ficava, que um colega ficava com uma menina bonita, eu queria ficar com mais bonita, eu deixei isso. Sabe por quê? Porque isso é roubar, isso é ser invejoso, isso é destruir a minha vida.
eu deixei de dar lugar para o diabo. Muitas vezes eu precisei renunciar à minha vida passada, sabe por quê? Porque se eu ficar com as marcas do meu passado, sempre eu vou ficar relembrando e continuando na minha vida presente. Eu preciso renunciar. Nós precisamos deixar de viver uma vida com Cristo de verdade. Muitas vezes eu dei lugar para o diabo. Eu nunca fui no centro de macumba, nunca fui no espiritismo, nunca fiz feitiço para ninguém, mas muitas vezes eu era acostumado a ler horóscopo. Muitas vezes na minha vida de pecado eu era peixe, né, que fala, eu era peixe, mas hoje eu sou da Imaculada, eu sou da Virgem Maria. Antigamente, quando criava alguma coisa, uma mulher do Big Brother começou a andar com uma pelinha na orelha, eu vou andar também. Mal sabia eu que, claro que eu não, porque eu sou homem, né? Mas as meninas andavam daquela forma. Mal sabia elas que aquilo estava impurificando a vida delas. Por quê? Porque aquilo significa uma invocação ao diabo. Mas eu não sabia. Vai estudar. Muitas vezes eu impurifiquei a minha vida também. Muitas vezes eu dei lugar para o diabo quando eu pecava mais. Claro que hoje eu não sou santo ainda, porque lugar de santo não é aqui na terra, é no céu. A igreja não tem pregadores santos, porque o lugar de santo não é pregar, o lugar de santo é interceder no céu. Hoje eu não sou santo, eu ainda peco, mas pelo menos os pecados que eu pecava antes, eu tento me policiar todos os dias para não cometer. Por quê? Porque eu comecei uma vida nova com Cristo. Eu parei de roubar o sentimento das pessoas. Sabe por que não pode ficar? Porque quando eu fico com uma menina, eu roubo o sentimento que ela tem de ter uma vida boa. Menina, quando você fica com alguém, você rouba o sentimento de alguém, principalmente o sentimento de Deus, que é te dar uma felicidade verdadeira. Isso é roubar, isso é roubar. Eu era acostumado a andar falando palavrão, mas eu deixei de falar palavrão para falar de Jesus. Isso é viver com Cristo. Isso é viver com Cristo. Toda a amargura, eu era amargo, era ignorante, era irado, sempre estava nervoso com as pessoas, não aceitava nada, mas eu comecei a seguir Jesus. E quando nós seguimos Jesus, nós recebemos uma vida nova com Cristo. Se você quer receber essa vida nova, você precisa abrir o seu coração e dizer: Jesus, o que eu ouvi hoje, eu preciso deixar para trás. Se você achava que você era do signo tal, diga que hoje você é do signo da Virgem Maria. Ou melhor, você é da Imaculada, porque a Virgem Maria não é signo. Você era acostumado a andar com o filtro dos sonhos no pescoço, no retrovisor do carro, no adesivo, no brinco, no que for. Troca por um crucifixo. Você era acostumado a fazer isso, falar palavrão. Comece a falar de Jesus, comece a falar glória, comece a falar aleluia, comece a falar o nome da Virgem Maria. Mas para de fazer isso com a sua vida, você está se maltratando. Para de se maltratar. Você que anda acostumado a dar lugar para o diabo, para com esses pecados, abandona essa vida, meus irmãos. Essa vida de andar com um e com o outro aí não é certo, não. Deus não quer isso para você. Essa vida de tristeza, menina que é acostumada a andar abrindo as pernas para os moleques aí, para com isso, se valoriza porque você é cristão, você é de Deus. Menino que é acostumado a baixar as suas calças aí para meninas, toma vergonha nessa cara, porque você precisa se valorizar. Deus te deu sangue numa cruz por você, não foi para você andar por aí fazendo isso, não. Deus te derramou o seu sangue para você viver uma vida de santidade, e isso é possível para você que pensa que é impossível ser santo hoje. Não é possível, não. Para ser santo não precisa estar como eu de camisa, estar bem bonitinho, não precisa ser isso, não, porque Deus não quer o seu exterior, Deus quer o seu interior. Muitas vezes que está ferido, o seu coração que está destruído, por quê? Porque você vive dessa forma. Muitas vezes você anda chorando aos cantos, se sente na solidão, se sente aos plantos, se sente no sofrimento. É por isso, porque você anda deixando os seus sentimentos com os moleques por aí, você anda deixando os seus sentimentos com as meninas por aí. Quando você precisar realmente, você acha que alguém vai te dar o braço, vai te dar um ombro amigo? Não, ninguém vai te dar, não. Por quê? Porque você precisa depositar a sua confiança, o seu amor, a sua realidade para Jesus. É hora de mudar de vida, meus irmãos. É hora de acordar para a vida. O diabo está tentando entrar na nossa juventude e nós não podemos deixar.
o inimigo está querendo essa história de que só vai para o inferno aquele que tiver o 66. É bíblico isso, é verdade. Mas você acha que o diabo vai chegar por aí colocando o 66 na testa de um aqui, outro ali, na mão de outro ali, o chip aqui? Não é dessa forma. Primeiro ele vai seduzir, para depois ele só chegar e dizer assim: Tom, esse é a sua recompensa, o 666, o símbolo da besta que vai te levar para o inferno. Mas aí eu vou dizer que eu não quero. Mas aí já é tarde, porque você já está afundado. Você aceitou tudo que o diabo quis, depois não quer aceitar o 66. O 66 é o de menos. Deus quer resgatar a sua vida, Deus quer resgatar a sua alma. Como que é seu nome? Meu nome é Heitor. Como que é seu nome? Como que é seu nome? Não entendi, acho que Deus não ensinou. Como que é seu nome? Como que é seu nome mesmo? Não estou ouvindo. Como que é seu nome? Pois é, Deus está te chamando. Vem, me segue, abandona essa vida, toma um novo caminho, toma uma nova direção. Para de ser viciado, para de se maltratar, para de dar lugar para o diabo, para de mentir, para de roubar, para de ser impuro. Para com isso, para com aquilo. Seja de Jesus Cristo de verdade. Vamos aplaudir.